Boa tarde, boa noite, bom dia. Você que for ver esse vídeo, né? A gente tá começando mais uma collab com Soninha. Quero agradecer a todos os amiguinhos, né? Agradecer a todos os amiguinhos que me acompanham aqui, collab com Soninha. A primeira pergunta é assim: como você, como, só um minuto, gente, deixa eu ler direito aqui. Gente, a primeira pergunta é assim: como foi o seu dia hoje? O meu dia hoje foi muito interessante. Foi abençoado, né? E foi bom, porque o meu dia hoje foi assim. Eu trabalho em Teresina e moro no Maranhão, então meu dia foi assim. Eu acordei cedo, trabalhei, fiz minhas tarefinhas antes de vir para cá, para minha casa. Hoje eu estou aqui na minha casa, na minha pequena residência, e então foi um dia maravilhoso, né? Já estou aqui em casa, então foi um dia maravilhoso, gente. Foi muito bom, né? Então hoje eu estou aqui na minha residência, não estou no meu trabalho, tá certo, gente? Foi um dia abençoado, já estou aqui na minha casinha, então a resposta é essa, tá bom? Pergunta número 2. Pergunta número 2. Você foi à igreja essa semana? Não, gente, não fui à igreja essa semana, né? Mas todo domingo eu vou à igreja. A terceira pergunta, número 3. Você costuma orar antes de dormir? Sim, eu costumo orar antes de dormir. Eu oro antes de dormir, gente. Temos que orar, né? Agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus pela noite que está iniciando, né? Então, eu costumo orar assim. A pergunta número 4. Você ora sozinha ou com sua família? Eu oro sozinha. Quando eu vou orar, eu oro sozinha. Quando meu esposo faz alguma promessa, alguma coisa assim, ele me chama pra gente orar junto, né? Mas eu costumo orar sozinha à noite. Tá bom, gente? Então é esse. A pergunta número 4. A pergunta número 5. Você lê a Bíblia todos os dias? Sim, eu leio, sim. Temos que ler a palavra de Deus, né, gente? Temos que ler a palavra de Deus. A pergunta número 6. Você já recebeu algum milagre na sua vida? Sim, já recebi um milagre na minha vida, sim. Eu já recebi um milagre, vários milagres, né? Eu orei pelo meu esposo, eu já recebi milagre sobre a vida dele, algumas coisas, né? Já recebi milagre, já recebi milagre também sobre uma filha minha, né? Que teve uns probleminhas e já recebi milagre. Então, vários milagres eu já recebi. Deus é maravilhoso. A pergunta número 6. Eu já li, né? Que é a pergunta número 6, que é se eu recebi milagre, né, de Deus na minha vida. Já respondi, né? Que já recebi vários milagres. A pergunta número 7. Você tem o mesmo nome de alguém da sua família? Não, não tenho o nome de alguém da minha família, não. O número 8. A pergunta número 8. Você tem alguém... Pergunta número 8. Você tem algum apelido? Tenho algum apelido, porque meu nome é Rosilene, mas a maioria das pessoas me chama de Rosa. Aí o apelido é essa, gente. A pergunta número 9.
fale uma memória da casa da sua avó. Ah, gente, eu tenho a memória da casa da minha avó. Era assim, a gente quando era criança, a minha avó, ela quebrava coco, né? E aí, eu e meu irmão, a minha mãe botava a gente para quebrar os cocos e a mamãe queria que a gente enchesse uma lata de coco, daquela de creosina. A gente tinha que encher aquela lata de coco durante 3 dias, né? E os cocos eram muito ruins de quebrar. Então, o que a gente fazia, eu e meu irmão? A minha avó quebrava muito coco, ela tinha muito coco e a gente ia escondidinho e pegava os cocos da minha avó pra gente encher o nosso litro. Aí, a lembrança é essa da minha avó. Aí ela brigava com a gente, Aí meu irmão e eu, a gente fazia isso, a gente pegava os cocos da nossa avó. Essa foi a lembrança que eu tenho. A pergunta número 10. Você pode me contar uma história ou compartilhar uma lembrança de seus irmãos ou seus primos? A lembrança que eu tenho dos meus irmãos, eu não tive assim muita lembrança com negócio assim com primos, né? Porque a gente morava no interior, não tinha muita gente no interior, era só mesmo os irmãos. Então, a lembrança que eu tenho dos meus irmãos é que a minha mãe mandava a gente. Era assim: a gente morava no interior e tinha um riacho. Só que eu e meu irmão e minha irmã, a Francisca, o nome dela é Francisca e o nome do meu irmão é Carlos. O que a gente fazia? A gente derramava água dos potes tudinho, que a gente no interior era pote, né? Filtro, essas coisas assim de barro. E aí a gente derramava água pra gente encher os potes. E por que a gente derramava essa água? Pra gente encher os potes, é pra gente ir pro riacho, pegar água pra gente brincar. Aí lá nesse riacho tinha um engenho. E lá tinha muito bagaço de cana. Aí a gente pegava aquela, não sei se vocês conhecem, a gente pegava. A gente pegava. É um negocinho que tem das palmeiras, que a gente chamava de capimba. Aí a gente sentava nessa capemba e o monte de cana, de bagaço de cana, era bem alto. A gente botava a capemba lá em cima do monte, da pilha do monte, do bagaço de cana. E aí a gente sentava na capemba e descia. Aí nós descia sorrindo, brincando. Terminava essa brincadeira, a gente passava da hora de chegar. Então, quando a gente pensava que não, a mamãe já estava perto da gente, reclamando porque a gente não chegamos para encher os potes, né? A gente não encheu os potes. Aí a gente pegava uma lapada. Nós saíamos correndo com a lata d'água na cabeça. Lata d'água não, cabaça. Eu quebrei muita cabaça com essa arrumação de brincadeira que nós brincava num monte de cana. E aí a gente perdia o tempo de chegar em casa com a água. Então essa lembrança que eu tenho de criança com meus irmãos. A pergunta número 11. Qual era o seu passatempo com seus irmãos e amigos quando você era criança? O passatempo quando a gente era criança, eu e meus irmãos, como eu tô falando pra vocês, a gente não tinha brincadeira de primo, essas coisas. Então, meu passatempo com meus irmãos era a gente brincar. Aí a gente brincava de cirandinha, de cair no poço. A gente brincava. Quando a gente era criança, a gente brincava. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar em meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era fraco e se quebrou. O amor que tu me tinha era pouco e se acabou. Era essa brincadeira que tinha de criança, né? No interior. Não tinha televisão, a gente ia brincar de cirandinha, de cair no poço com meus irmãos. A pergunta número 12. Você tinha alguma
tarefa que você talvez que você detestava quando era criança? Ah, gente, eu tinha essa tarefa que a minha mãe colocava para a gente fazer. A minha mãe botava eu para me limpar a casa todinha. Quando terminasse de limpar a casa, a gente tinha que caçar lenha no mato pra gente, porque não tinha gás, a gente não cozinhava no gás, a gente cozinhava no carvão, então na lenha. Então a gente tinha que juntar esta lenha pra gente cozinhar. E também, antes de começar o inverno, nós tínhamos que ter muita lenha para cozinhar. Então a gente tinha essa tarefa e eu não gostava dessa tarefa. E aí era eu e meu irmão que nós tínhamos que juntar essa lenha pra gente ajuntar o ano todinho para cozinhar. Porque no inverno chovia, não tinha como cozinhar, né? Então era na lenha ou no carvão. E aí eu não gostava dessas tarefas não, mas eu fazia. Minha mãe mandava, eu tinha que fazer. Então a tarefa eu não gostava. Era de juntar lenha e nem quebrar coco. A pergunta número 13. Você lembra de alguma música que você cantava para os seus filhos dormir ou a sua mãe cantava para você dormir? Olha, a minha mãe nunca cantou com a gente para a gente dormir quando era criança. Agora eu lembro quando meus filhos eram criança, bebezinho, né? Eu tenho 4 filhos. Então, eu tenho esses 4 filhos que Deus me deu. Sou agradecida por Deus por ter tido meus 4 filhos. E quando eles eram criança, eu botava eles para dormir e cantava. Então, a música era assim, que eu cantava para eles. Quem quer casar com a senhora baratinha, que tem fita no cabelo, dinheiro na caixinha. Quem com ela se casar, tem doce no almoço, no dever e no jantar. Passem, cavaleiro, passem, volto já. Quem quiser muito dinheiro, que dinheiro vão ganhar. Então era essa música que eu cantava para os meus filhos quando era criança. E eles terminavam dormindo. Eu gostava de contar história de pintinho, de porquinho, né? Então era essa a música. A pergunta número 14. Na sua família, na época das cavernas... Não. Desculpa, gente. Na sua família, na época das carne maga, chegou faltar comida para você? Olha, quando eu morava com a minha mãe, que eu era criança, até meus 10 anos, eu nunca passei fome com a minha mãe, né? Mas quando eu me casei, eu passei muita fome. Eu passei fome. Então, tinha que quebrar coco para comprar comida. E nesse lugar que nós morava não tinha muitas coisas para a gente comprar. Então, a gente só comia cuscuz no lugar do arroz e feijão e macaxeira. Então, eu tive uma época que eu passei fome. A pergunta número 15. Qual era o seu brinquedo preferido? Ah, meu brinquedo preferido, gente, quando eu era criança, né? Boneca. Eu amo boneca. Só que quando eu era criança, a minha mãe comprou uma boneca pra mim, que essas bonecas eram umas bonecas que os braços eram pregados no corpo. Então, eu não gostava dessa boneca. Eu disse, um dia eu vou comprar uma boneca pra mim. Aí eu saí da casa da minha mãe com 10 anos e fui morar na casa do meu tio. Aí eu trabalhei, comprei uma bonequinha, daquelas bonecas que era índia. E aí eu não tenho mais essa boneca. E aí meu brinquedo preferido é boneca. Se eu pudesse, eu tinha um quarto cheio de boneca. Bem bonitinha assim, é tipo uma
Tipo uma prateleira assim, só de boneca. Eu amo boneca. Eu gosto de boneca. A pergunta número 16. Pergunta número 16. Você gostava de ir à escola quando era criança? Você ia de manhã ou de tarde, gente? Já teve uma collab que a gente já falou sobre negócio de estudar quando era criança. Gente, eu não estudei quando eu era criança. A gente morava no interior, então eu não estudei quando era criança, gente. A pergunta número 17. Você, na escola, qual era a matéria mais difícil para você? Gente, quando eu fui estudar, eu já tinha meus 47 anos. Então, mas eu consegui estudar um pouco. Então, tal que quando eu vou ler, né, ainda fica assim meio atrapalhada, mas é assim mesmo. Então, a matéria que eu mais gostava era de matemática. Eu não gosto. Não sou muito matemática, eu não gostava de matemática. Mas eu gostava muito, sabe, de que? Filosofia. Eu gostava da matéria de filosofia, né? A pergunta número 18. Qual é a sua melhor lembrança do seu tempo de escola? Minha lembrança do tempo de escola é que quando eu ia para a escola, mas já era já adulta, né? Eu tinha que ir correndo, tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas rápido para mim poder chegar na escola, né? Que quando eu fui para a escola, eu já trabalhava, sempre eu trabalhei em casa de família e eu tinha que dar conta das coisas cedo para mim poder ir para a escola. E a escola era longe, eu tinha que ir a pé. Então eu pegava ônibus, eu tinha que ir a pé porque era longe. Pergunta número 19. Como eram as suas notas na escola? A sua nota é escolar. As minhas notas na escola, os trancos e os barrancos sem ter tempo de ler, né? Que eu trabalhava nessa época. Então, era de 6, 7, 9, mas era 6, 7. A pergunta número 20. Você usava uniforme para ir à escola ou vestia roupa normal? Não, tinha uniforme, tinha que usar uniforme, né? Porque na escola você tem que usar uniforme, né? Então eu usava o uniforme da escola. Pergunta número 21. Quem era a sua professora preferida? Minha professora preferida era de filosofia. Pergunta número 22. Você lembra o nome da sua professora até o seu quarto ano? Lembro, a minha professora o nome dela era Josefa, minha professora. Deixa eu ver aqui. A pergunta número 23. Quais eram os esporte ou brincadeira que você praticava na escola na escola com seus colegas? Não participava de esporte, não. Pergunta número 24. Você tinha amigo na escola que você tinha mais carinho? Eu tinha uma amiga. Essa minha amiga, eu gostava muito dela, ela sentava perto de mim. O nome dela é Antônia.
a gente fazia tarefa junto. E ela morava perto também onde eu trabalho. A pergunta número 25. Descreva a si próprio como você era a chegar a adulto. Me descrever como eu era. Eu era uma criança. Era uma criança que gostava de brincar. Eu era uma criança que gostava de sorrir. Ainda hoje eu gosto de sorrir. Eu era muito alegre. Eu gostava muito de sorrir. Bem de eu criança. Eu sempre gostei de sorrir. Eu sempre fui uma menina que gostava de sorrir e gostava de brincar. E eu gostava de brincar era de fazer comidinha. Essa é a minha descrição. Então eu era essa criança feliz, gostava de brincar, gostava de sorrir. Então eu era essa criança assim, a criança meiga, uma criança que gostava de brincar. Sempre eu fui assim, sorridente, bem de criança. Pergunta número 26. Quantos anos você tinha quando começou a sair à noite sem seus pais? Gente, deixa eu dizer para vocês. Quando eu era criança, como eu falei no início da live, né? Sempre a gente morou no interior. A minha mãe não deixava a gente sair só. Quando ela ia porque no interior sempre tinha reza de terça, essas coisas, reza da igreja, sempre a mamãe estava ali com a gente. Ela não confiava em deixar os filhos dela sair só. E a adulta eu nunca saí só. Sempre eu saí com a minha mãe ou com meus irmãos. Então, não sei se a pergunta está correta, mas foi desse jeito. Gente, também eu quero dizer para vocês, antes de eu terminar aqui, de finalizar aqui a minha collab aqui com a Soninha, eu quero agradecer cada um de vocês, meus amiguinhos aqui de collab com a Soninha, agradecer a Soninha também por ela ter me convidado para participar dessa collab com a Soninha. Então, é uma collab maravilhosa, eu adoro fazer essa collab porque é muito bom mesmo. Eu tenho gratidão a cada um dos meus amigos e principalmente a Soninha, porque ela me convidou para fazer esta collab e eu gosto muito de fazer essa collab. Então, obrigada. Agora eu quero dizer para você, se você gostou desse vídeo, você vai lá no meu canal, aperte o dedinho, se inscreva no canal, comente, compartilhe. E também você pode ir em cada canal dos nossos amiguinhos para você assistir vídeo. Tem vídeo maravilhosos. Cada um das minhas amiguinhas aqui, todos os amigos aqui de collab com Soninha, gente, são uns canais maravilhosos. Se você puder dar uma passadinha no canal dos nossos amigos aqui de collab com Soninha, eu agradeço cada um de coração. Aonde esse vídeo chegar, eu agradeço desse vídeo chegar, gratidão cada um, porque a gente tem muito amigo aqui no canal do YouTube. Então, gente, obrigada, porque se não fosse vocês, não estaria aqui fazendo esse trabalho maravilhoso aqui no canal do YouTube. Gente, gratidão mesmo. Agora vamos lá terminar o nosso conteúdo aqui, collab com Soninha. Pergunta número 26 eu já li. A pergunta número 27. Quantos tempo você... Tá perto, filho, já. Com quanto tempo... Com quanto tempo você namorou o seu parceiro para se casar? Com 18 anos, o pai dos meus filhos. A pergunta número 29. A pergunta número 28. Você tem
de... Você tem timidez em falar em público? Não, eu não tenho timidez. Não tenho timidez. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, então não tenho timidez. A pergunta número 29. Você prefere pular de paraquedas ou atravessar um campo com muito boi, com muitos bois bravo? Gente, eu não quero nem pular de paraquedas e nem atravessar no boi, porque eu tenho medo de pular paraquedas. E o boi, eu tenho medo do boi bravo, eu sei lá, eu não tenho coragem não. Então, eu não tenho coragem, gente. Deixa eu ver aqui a pergunta. A pergunta número 30. Para finalizar, deixe uma frase com a palavra aqui, com a palavra de... Para finalizar, deixe uma frase, quer dizer, tá lendo errado. Deixe uma frase com as palavras futuro. Deixa um... Gente, antes de eu finalizar, eu já quero agradecer cada um de vocês. Cada um de vocês que assiste meu trabalho, que deixa aquele joinha, que deixa aquele comentário, tá bom, minha gente? Quero agradecer todos os amigos que me acompanham aqui no trabalho do YouTube, aqui no canal do YouTube. Quero dar um abraço para todos os meus amiguinhos, tá bom? Se sintam abraçados por mim, que Deus abençoe cada um de vocês e adoro fazer collab com a Soninha e todos os amiguinhos, gente. Muito obrigada mesmo, muito gratidão. E para finalizar, quero deixar uma frase para o futuro. A frase que eu vou deixar para o futuro é: continue acreditando no Senhor. Continue agradecendo a Deus por mais um dia. Continue sendo feliz. Continue se amando. E é isso que eu digo para você. A frase de hoje pro futuro. Se ame. Cuide mais de você. Tá bom? Se ame, cuide mais de você. Ame o próximo. E é isso, gente. E agradecer a Deus por tudo. E pedir que Deus continue nos abençoando. Continue cuidando da gente, cuidando de nós, cuidando da nossa família. E é isso. E a frase que eu deixo é que se ame. Se ame. Tá bom? Quando você for ver esta collab de manhã, de noite ou à tarde, e aonde esta collab chegar, obrigada. Gratidão a todos. Um beijo no coração. Estamos aqui junto e até outra collab pra gente estar junto aqui, né? É um trabalho maravilhoso. Tchau! Um beijo! Fui!